Bom dia a todos. Queremos dar as boas-vindas a todos os presentes a mais esse curso da Tibet House Brasil. A Tibet House Brasil é uma associação sem fins lucrativos que se dedica a preservar a cultura única do Tibete em um momento que ela é tão confrontada com a extinção em seu próprio solo. A Tibet House Brasil faz parte de uma rede mundial de instituições tibetanas comprometidas em garantir que a luz do espírito tibetano nunca desapareça da Terra. A Tibet House foi fundada a pedido de Sua Santidade o Dalai Lama. E na inauguração declarou do desejo que a instituição cultural a longo prazo possa garantir a sobrevivência da civilização e cultura tibetana, qualquer que seja o seu destino dos seus 6 milhões de pessoas viventes no Tibete. A missão da Tibet House Brasil é cumprir a partilha da sabedoria profunda, da beleza e das características únicas da herança espiritual e cultural tibetana à comunidade brasileira, buscando inspirar aos outros a proteger e salvar esta herança cultural maravilhosa, que faz parte do patrimônio cultural da humanidade. A diversidade de programas são relacionados com os aspectos da herança espiritual e cultural tibetana, abrangendo filosofia, história, literatura, arte, ciência, ecologia, medicina, astrologia, espiritualidade, música e artes cênicas. Também a Tibet House Brasil procura promover o intercâmbio de programas educacionais. A colaboração com outras e diferentes instituições são fundamentais para a realização de sua missão. Também a Tibet House Brasil promove a publicação em português sobre a herança espiritual e cultural do Tibete. Diálogos e viagens de estudo para que a comunidade brasileira possa ter um melhor entendimento da herança espiritual e cultural do Tibete. Assim, eu gostaria de convidar a todos para que acessem e que ingressem nas redes sociais, no Instagram e no Facebook da Tibet House Brasil. O curso que se inicia hoje trata-se do cultivo da sabedoria impecável, da vacuidade e da originação interdependente. Nosso curso online, ele tem 4 sessões, todos aos sábados, de 7 de janeiro a 4 de fevereiro. Iniciando-se hoje, enquanto a psicologia budista se aprofunda na natureza da mente, a filosofia budista da natureza interdependente da vacuidade, como ensinada pelo Buda e por Arya Nagarjuna, nos ajuda a corrigir os defeitos cognitivos dos nossos processos mentais, permitindo-nos, assim, romper a barreira das proclividades autocentradas, o que Einstein chamava de prisão da ilusão ótica do eu e outro. Isso nos permite a ter uma visão estável e manter nossa mente relaxada, calma e livre de todos os medos da vida. Esse curso será ministrado por ninguém menos que o venerável Geshe Dorje Damdo, que é diretor da Tibet House e do Centro Cultural Sua Santidade Dalai Lama em Nova Delhi, Índia, desde o ano de 2005. Geshe Dorje Damdo serviu como tradutor oficial de Sua Santidade Dalai Lama. Concluiu seus estudos no Instituto de Dialética Budista, IBD, em Dharamsala, na Universidade Monástica de Drepung e no Colégio Tântrico Gyume. Venerável Geshe Dorje Damdo foi professor convidado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 2003, e na Universidade de Delhi, onde ministrou palestras em 3 departamentos: filosofia, psicologia e estudos budistas. Esteve envolvido na produção de vários livros importantes de Sua Santidade Dalai Lama, como Além da Religião
e consciência emocional. Atualmente, atua como diretor da Tibet House e do Centro Cultural de Sua Santidade Dalai Lama em Nova Delhi, Índia. Ele dá palestras e aulas de filosofia e psicologia em várias universidades, como a Delhi University e Jawaharlal Nehru University e na Tibet House de Nova Delhi, Índia. Tem viajado amplamente na Índia e no exterior, ensinando filosofia budista e conduzindo retiros intensivos. É amplamente reconhecido como estudioso budista, transmitindo conhecimento entre estudantes e intelectuais da área. Então, nós damos as boas-vindas para o venerável Geshe-Dor de Damdul, e também gostaria de apresentar que teremos a nossa intérprete, a Helena Hungria, que é uma conhecida tradutora e intérprete aqui em São Paulo, que já traduziu muitos ensinamentos budistas, e eu sei que teremos uma boa aula hoje. Então, eu gostaria de convidar o venerável Geshe-Dor de Damdul, seja bem-vindo, e dou a ele sua palavra. Should I speak now? Yes, Okay. thank you. Thank you. Geshe-la konda danda di Anna Polio nganzo ki moderator che and Helena nganzo ki di Kegyuri Sungyuri. Less. Sorry. Okay. Thank you so much, Mr. Jimela, the representative of His Holiness the Dalai Lama, the Tibet House Brazil, and Ana Paula. Thank you so much for your introduction, explaining Tibet House Brazil, and also introducing myself. Thank you, and thank you, Helena, for being the translator. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Jimmy Tsering, como representante do Sua Santidade o Dalai Lama e responsável pela Tibet House no Brasil. Muito obrigado, Ana Paula, pela introdução, explicando o que representa a Tibet House no Brasil, e também apresentando o curso e fazendo a apresentação minha. E obrigado, Helena, pela tradução. Okay, the 4 sessions of teaching on emptiness and dependent origination, the wisdom to heal our emotions. This is, in a way, this is a subtle topic. We require the 4 sessions is not enough. But then we should be also realistic. We see that some of you, I can see, for example, the Carmina, Alexandra, and many of my friends, for example, like Shandila, Perila, then Miu Sheng, and many of my friends from long time, I see that they're already exposed to these teachings. So therefore, it should be right that we can try to give a comprehensive, and also it greatly depends on the individuals, the questions. We believe like half an hour to 20 minutes over time for question answer at the end, and these questions will give a greater clarity to our teaching. Então, nós teremos 4 sessões sobre a sabedoria impecável da vacuidade e a sua originação interdependente. Isso tudo para curar as nossas emoções. É um assunto bastante sutil. Obviamente, 4 sessões não serão suficientes, mas nós precisamos ser realistas. Alguns de vocês eu vejo, como a Carmina, o Alex, e são já meus amigos conhecidos, Shanti, já de bastante tempo, e que eu acho que já foram expostos a esses ensinamentos.
Então, para se ter uma ideia bastante compreensiva desses ensinamentos, também depende de cada um. No final, nós teremos uns 20 a 30 minutos para perguntas e, dessa maneira, nós poderemos ter uma maior clareza sobre esse assunto. Usually, when I give teachings, I do that on the basis of, in a very secular, something which is in the context of the contemporary language and contemporary concepts. But when I do so, there are many nuances. Many nuances in the Tibetan tradition, in the Buddhist tradition, and which are extremely helpful, which I may skip when I try to explain the more tilted or more from the modern language point of view. So this time, I can see that some of the participants from Brazil, I can see that you were with me the last 2 or 3 times of our teachings. So now I think it is time for you and you may be eager to learn the nuances, not only the very surface understanding of Buddhism. Então, geralmente, quando eu dou esses ensinamentos, eu baseio no contexto secular, usando a linguagem e conceitos contemporâneos. E assim que eu faço, e há muitas nuances, não só na tradição tibetana, como também na tradição budista, que ajudam muitas vezes a explicar. Então, eu uso a linguagem moderna, partindo desse ponto de vista. E eu já vejo aqui no Brasil, nesse grupo, que alguns de vocês já estiveram 2 ou 3 vezes durante os ensinamentos que eu já dei, e com certeza estão bastante interessados em aprender as nuances dessa tradição budista. Sometimes the teaching can be in the form of interactive. I may ask some questions. So there, it is for the purpose for us to be more active in the registering what we learn from this. This is what can happen. Então, muitos desses ensinamentos podem ser interativos, às vezes eu faço perguntas, e isso é para saber realmente o que está sendo aprendido. And the question during the questions session, feel free to ask any questions, because from the question answers we'll come to know, say some of the questions will be extremely good, that everybody will learn from these questions. I will also learn from these questions. And so this is very important. Questions should not be the restraint. Question must be asked. Mute. Unmute. Sorry. Durante o período de perguntas, vocês devem ficar bastante livres de perguntar qualquer coisa, e todos nós sabemos que, através das perguntas, nós aprendemos muita coisa, inclusive eu mesmo aprendo muita coisa, então é muito importante ser bastante livre e não se preocupar em fazer perguntas. So when we talk about emptiness and so forth, basically we need to know, what is that teaching? This teaching come from where? And today, in today's world, we see that there are different kinds of Buddhism. So which is correct? Which is not correct?
and which is authentic, which is not authentic. People may discuss a whole lot on these issues. So we will take a very easy the standpoint that we learn in the process. If you have questions, whatever you will heard from other people and so forth, finally, we should be benefited. We should grow cognitively, and we should grow in our happiness. We should grow in our fearlessness. So these should not be compromised. And whatever we are learning, and if these things are happening, that is the Buddha's teachings. Whereas if these things are not happening, and you try to prove that my tradition is correct, my tradition, the teaching that I follow is the correct one, and then whereas your anger arises, your unhappiness arises, agitation arises, chauvinism arises, then the Buddha would not be happy with you. So the point is that we're going to learn these things in a very systematic way, in ways by which to see if whatever we are learning is of some benefit for yourself, that you grow in your happiness, that you grow in your sensibility, that you grow in your cognitive abilities, that you grow in compassion. If these teachings have relevance in these regard, then the purpose is accomplished. Então, nós vamos falar sobre a vacuidade e assim por diante. E para isso, a gente precisa saber o que são esses ensinamentos, da onde que eles vêm. Nós vemos hoje em dia vários tipos de budismo. Não sabemos o que é correto, o que não é correto, o que é autêntico, o que não é autêntico. Há muita discussão e nós precisamos partir de um ponto de vista bastante simples. Assim, dessa maneira, nós podemos aprender nesse processo. Através das perguntas que os outros fazem, nós também aprendemos, e isso pode ser de benefício para todos, para a gente crescer na compreensão, crescer na felicidade, crescer no destemor, e a gente não precisa se prejudicar em relação a isso. Todos podemos aprender através dos ensinamentos budistas, que isso pode trazer felicidade a todos. Então, nós precisamos entender corretamente essa tradição e não deixar que a raiva, a infelicidade, o chauvinismo apareça, porque isso não faria o Buda feliz. Então, precisamos aprender de uma maneira sistemática para ver os benefícios que isso traz e, dessa maneira, aumentar a nossa felicidade, a nossa habilidade cognitiva e perceber a relevância de tudo isso. E, se conseguirmos isso, essa é a nossa finalidade. Whatever we learn, there must be some purpose, there must be some reason. And why we are doing this, there should be a goal there in our mind for emptiness, for dependent origination. Why do we have to learn these? So we have to know the reason, or say even if you may not be too clear with why we are learning emptiness, so just ask yourself, what am I looking for? What am I looking for? This is so important. And you may say that, okay, I need good health. I need the peace of mind. I need my mind is so restless. My mind should little rest for a while, tone down. Or there's so much of fear in my life. I want to get away from this fear. Some people say, okay, there are so many things went wrong. How to how to fix those problems in my mind. So, what is the purpose for you to say in the first place? Okay, emptiness, dependent origin is one thing. If you can relate this to the emptiness,
wisdom of emptiness and wisdom of dependent origination is one thing. If not, at least just keep in mind, what do you want? What are you seeking in your life? This is so important for us to explore. Então, quando nós aprendemos alguma coisa, a gente precisa saber qual a razão disso, por que que a gente está querendo aprender e qual é a nossa finalidade. Porque falar sobre a vacuidade, a mente, a originação interdependente, por que aprender isso? Nós precisamos primeiro saber o motivo. E, senão, nada fica muito claro. Então, por que tudo isso? O que eu estou buscando? O que nós estamos buscando? Isso é bastante importante. Talvez ter uma boa saúde, uma mente em paz, ter uma mente tranquila, calma, um relaxamento total. Talvez eu tenha algum medo na vida e queria me livrar disso. Tem muitas coisas que podem estar erradas ou que podem dar errado. Então, precisamos saber como consertar esses problemas da nossa mente. Qual a finalidade para cada um de nós? Quando falamos de vacuidade, da originação interdependente, isso é uma coisa, mas o que nós queremos? É isso que nós precisamos explorar. So, I'm sure that you'll agree with me that if I ask you this question, what do you seek in your life? What do you seek? So some people may say that I want the happy family, or some people may say that I want a good job. Some people may say that I want adventures. I want to go for adventures. When you say this, yes, the answers seem very divergent. But if I ask the second question, why do you want to go for adventure? Why do you want to have a good family? Why do you want to have, say, the peace of mind, so forth? Why? Good family, then I'll be happy. Why do you want to go for adventure? Then I'll be happy. So why do you want to have say good job? I'll be happy. So finally, we see that whatever answer that you give, if I ask the second question, why do you seek that? Answer will all boil down to the same point like the pyramid. All is so vast and it all go to the same point. That is everybody seeking happiness. Let's not forget it. Então, se vocês continuarem comigo, se eu pergunto, por exemplo, o que você busca? Algumas pessoas podem responder uma família feliz, um bom trabalho, aventura. As respostas podem ser bastante divergentes, mas aí eu posso perguntar, mas por que aventura? Por que você quer uma boa família? Por que você quer paz na sua mente? Isso lhe trará felicidade? Algumas pessoas podem dizer, sim, eu quero uma família feliz, porque isso me faz feliz. Eu quero um trabalho bom, que isso me traz felicidade. Eu quero aventura, que isso me faz feliz. As respostas podem ser bem diferentes, mas talvez no fundo sejam sempre a mesma. No fundo, o que todos querem é a felicidade, e é isso que nós vamos ver. And another thing, I'm sure that you will agree with me, is that when the COVID broke out, when the COVID broke out, there's so much of fear everywhere. Again, within the mind, there's another category of the mind which belongs to the category of fear, misery, stress, anxiety, which we don't like to experience. There's another category which is universal in ways that nobody wants to have these experiences. Então, outra coisa, eu acho que vocês vão concordar comigo. Quando começou o Covid, houve muito medo,
por toda parte. Medo na nossa mente, muita gente se sentiram muito tristes, muito estressados, com muita ansiedade, e que não é o que nós queríamos. E isso é uma coisa universal. Ninguém quer passar por todas essas experiências. So when you look at this, the happiness that you are seeking, the miseries which you don't want, we see that these are actually the reflections of your own mind. So it's your mind which experiences happiness when the people around, they're so kind, gentle to you, they are so pure at heart, so kind to you, so helpful. Then your mind feels the ease. Where you find people who are so exploitative, and severe COVID cases and so forth, your mind feels disturbed. So we see that both are our mental states, and I'm sure you'll all agree with me. Então, eu acho que se nós olharmos para toda essa felicidade que se busca, ninguém quer se sentir triste vendo miséria em volta. Tudo isso percebemos que são reflexos da nossa mente. Então, podemos ver à nossa volta pessoas que são gentis, que são puras, que ajudam, e isso tranquiliza a nossa mente. Mas se vemos, por outro lado, pessoas que exploram os casos de Covid, tudo isso perturba a nossa mente. Mas as duas coisas são estados da nossa mente e eu acho que vocês concordam com isso. And when the teaching that we do here, I would highly recommend all of us that when we're learning here, they say it should be straightforward. It should not be like, it shouldn't be like something which is very esoteric or something which you cannot relate to your real life. So it must be something relatable to one's own life. So you must see if that makes sense. For example, if I say that, I'm so much of pain because of the loss of near and dear ones. I lost my mother very recently. It's so painful. No. You are absolutely happy. You are a Buddha. Right? No, this does not tally with the reality. This is not the reality. So what we learn here is that we must learn, what we learn should tally with the reality. That see if it makes sense to you. If you are saying if you go through so much of pain because loss of your mother, loss of near dear ones, and so forth, and then no, you are a Buddha, you are enlightened. You just discard that because it's not the reality. So what I'm saying is that what we learn, particularly the Buddha's teachings, what we learn must accord with the reality, number one. And then number two, it must be relatable to your experience. These two things we should not forget. Então, os ensinamentos aqui, eu recomendo bastante todos a aprender aqui de uma maneira muito direta. E tem que... isso está relacionado com a sua vida real. Se perguntar, isso faz sentido? Você pode estar sofrendo com dor, ter perdido um ente querido, a sua mãe, se sentir dor. Mas, na verdade, você tem que se sentir feliz porque vocês são Budas. Você precisa aprender aquilo que faz sentido, o que é, na verdade, a realidade. Sentir dor, sentir uma perda, vocês precisam se lembrar que vocês são Budas, que vocês são seres iluminados e que isso não é a realidade. Então, nós precisamos aprender duas coisas. Primeiro, o que é a realidade. E segundo,
aquilo que se relaciona com a experiência de cada um. Não podemos esquecer isso. So the question is that the community know that we want to stay away from the miseries and we want to have the happiness. So the question is, what degree of happiness do you want? Number one. Number two, that how long do you want happiness? For how long? And what degree of suffering you want to get away from? For how long do you want to get away from suffering? If you ask these two questions, the answer will be that I want to have 100% happiness forever. I want to get away from all sufferings forever. This is our wish. But next question is, can we achieve that? This is the question. Então, a gente precisa se perguntar, na verdade, o que a gente quer? Eu quero me livrar da tristeza, da miséria, o que eu quero é felicidade, mas que tipo de felicidade que a gente quer? Por quanto tempo eu quero essa felicidade? Quero me livrar do medo, do sofrimento, mas por quanto tempo eu quero me livrar disso? Eu quero 100% de felicidade para sempre. Eu quero me livrar do medo para sempre. A gente precisa pensar como conseguir isso. So the question is whether we can achieve that state. So many people will say that no, this is not achievable. This is not possible. At times, some people can be very pessimistic, extremely pessimistic. This is one point. And some people are too positive. Too positive. Say, yes, it's 100% possible. And when you say 100% possible, next question is there, how? So the point is that whether or not it is possible. So some people say it's very no, it's not possible, being very negative. Some people say it's so unrealistic. Unrealistic meaning that as so like we can make it happen overnight. But we should be very realistic. For this, we have to check. We have to remember the one particular example. The example is, say, handful of sand. You say, for example, you are okay. Let's say that I remember, and there was a boy. There was a boy, the young boy, little boy who must be age 6 or 7, and he saw that he saw his mother's friend one time doing shopping, and the mother's friend. So usually he saw the mother doing shopping and paying in cash. And then he saw the friend of the mother doing shopping and just giving the card. A card. He just what do you call it? Grab the card, and then the person, the shopkeeper returns the card to you. Physically, nothing is taken away. And the boy was so fascinated. Why my mother has to give the cash all the time? Why this was the other person? The friend of the mother doesn't have to give cash. Just show the card, and the card is given back. She doesn't lose anything. So why? And next time, when he saw the mother doing the shopping, told the mother that, Mom, you have a card. You have the card, the ID card of your, let's say, the institution ID card. Show this card, and then no, this is not money. And I said, but your friend gave the card, and the person just put it on the machine and gave it back to her. So you can also do the same thing. So this little boy doesn't know the difference between these two cards, the debit card, the credit card versus the ID card. Could not make the difference. There is a difference there. The mother knows the difference. Just the ID card, institution's ID card does not have the potential to pay for something,
But whereas a debit card or credit card, they have the potential to pay something. So while the two look so alike, but in reality, the potential is different. So likewise, do we have the potential to attain the infinite happiness? Do we have the potential to get away from suffering altogether? So some people say no, some people say very yes. If you say yes, how do you know that you can attain this infinite happiness, lasting happiness, and 100% happiness, zero suffering, and lasting zero suffering? How is it possible? This next question. Então, a pergunta é como é que podemos atingir isso? Muitas pessoas podem dizer, não, isso não é possível, algumas pessoas são bastante pessimistas, e algumas pessoas são positivas demais e dizem, isso é 100% possível. Mas, nesse caso, como conseguir isso 100%? Algumas pessoas acham que isso é impossível, que são muito negativas, que são pessoas, talvez, que não são realistas. Mas a gente pode verificar, ver como isso acontece. Eu me lembro de um exemplo, por exemplo, um menino jovem, 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos, observou uma amiga de sua mãe fazendo compras e viu que, às vezes, pagava em dinheiro, depois de um tempo viu que pagava com o cartão de crédito. E o rapaz esse menino ficou fascinado. Puxa, muitas vezes a minha mãe paga em dinheiro e a amiga dela paga usando um cartão. E ela, dessa maneira, ela não perde nada, porque ela dá o cartão e recebe as compras. Aí, na próxima vez que foram as compras, ele falou para a mãe, mãe, usa o seu cartão e não dinheiro. Dá o seu cartão, é a mesma coisa, porque ele tinha visto a amiga usando o cartão. Na verdade, esse menino não sabia a diferença entre usar, se ter um cartão de identidade, por exemplo, um cartão de crédito ou um cartão de crédito ou de débito, mas a mãe sabia a diferença. Então, tem esse potencial de como pagar. As duas coisas podem parecer bastante semelhantes, mas são potencialmente bastante diferentes. Então, é a mesma coisa com o potencial de uma felicidade verdadeira e o potencial de se livrar do medo, da tristeza, né? E sim ou não, é possível ou não é possível? Como que a gente sabe quando isso é possível? Como que isso é possível? So, when you see the difference between these two cards, one is the credit card, another one is the ID card. The difference that one has the potential, the other doesn't have potential. Likewise, the small child who in his eyes, these two cards are seen as the same. But as his child grows older, we'll come to know that one card has a potential, credit card or the debit card has the potential to pay for what you have purchased, and the ID card of your institution doesn't have that potential to pay for what you have bought. Likewise, as those of us people, generally speaking, we get a feeling that, okay, no, we can't really have the infinite happiness, or we cannot get away from all the miseries altogether. So this is generally like the impression people have, or the thought that people have, unlike the small child. Whereas when we grow, when we learn the teachings of the Buddha, and particularly how the Buddha identified that everyone has a seed of perfection. Everyone is not like your institution's the ID card, but it is like the credit card, or the debit card. You have the potential to attain infinite happiness. You have the potential to get away from all sufferings. So this is something that
we have to learn, we will learn, and this is the reality that we can learn. Então, nós vemos que há uma diferença nesses dois cartões, né? Entre um cartão de identidade e um cartão de crédito ou de débito. Um tem o potencial. Então, para uma criança, ela vê as duas coisas como sendo igual, ela não percebe a diferença. Mas, à medida que vai crescendo, ela começa a perceber que um dos cartões é um potencial, tem esse potencial os cartões de crédito ou de débito, tem esse potencial de poder pagar pelo que você compra. O cartão de identidade, o cartão de uma instituição, não tem esse potencial, não consegue pagar por nada. Então, para nós, acontece a mesma coisa. Talvez a gente sinta que não conseguimos atingir a felicidade, não podemos nos livrar do medo e da tristeza, mas isso tudo é a nossa impressão, é o que a gente acha. Então, devemos aprender com os ensinamentos do Buda, que esses ensinamentos nos mostram a semente da perfeição. Um cartão de crédito ou um cartão de débito é como o potencial para a felicidade, o potencial para nos livrarmos da infelicidade. Essa é a realidade e isso é o que nós precisamos aprender. So this is known as the Buddha nature. The Buddha doesn't mean Buddhism. The nature of perfection, the seed of perfection, is within everyone, whether you're a believer or non-believer, whether you're a Christian, Buddhists, Hindus, Muslims, Jains, male, female, everyone has the seed of perfection. And this is reality. This is what the Buddha discovered. He did not invent, he discovered it. Anyone whosoever has a feeling, I want happiness, I don't want suffering, that person has the seed of perfection. Então, isso se é conhecido como a natureza búdica. Essa é a semente da perfeição e que todo mundo tem isso. Seja você uma pessoa que acredite ou não, seja você cristão, islamita, budista, de qualquer religião, seja você masculino ou do sexo feminino, todos, absolutamente todos, têm essa semente da perfeição. E o Buda descobriu isso, que todos queremos a felicidade, e isso é essa semente da perfeição. So this concept of the Buddha nature is something which I learned when I just joined the monastery, when I was just like 19, 20, 21 years old. I just already learned these. And then the conviction that I gained, oh, that's very true. Everyone has a seed of perfection. Even though somebody who is not, seem to be so dull, not so intelligent, even that person has the capacity to learn the very sophisticated philosophy of emptiness and so forth. This conviction I gained since the last few years. Então, esse conceito da natureza búdica foi algo que eu aprendi quando eu entrei no monastério, 19, 20, 21 anos mais ou menos, e eu consegui atingir essa convicção total que isso, na verdade, é uma coisa verdadeira, essa semente da perfeição. Percebi que mesmo aquelas pessoas que não parecem ser muito inteligentes ou que são mais devagar, todos podem aprender. E isso é uma coisa que é bastante sofisticada e é algo que eu consegui realizar nos últimos poucos anos.
And let us keep this in mind before we go any further, that whether you are Buddhist or not Buddhist, it doesn't matter. So it is not the case that if you're Buddhist, you have to see the perfection. If you're non-Buddhist, if you don't believe in Buddha, you don't have to see the perfection. This is not the case. Whether you believe in Buddha or not, it doesn't matter. Everybody has a seed of perfection, and that is known as Buddha nature. Buddha nature, when you say Buddha nature, Buddha, people may associate Buddha with Buddhism. Buddha simply means awakening. Seed of awakening, seed of perfection. So Buddha should not be associated with the religion Buddhism. It should be associated as a seed of awakening of your potential. That everyone has the potential to be awakened fully, that you have the maximum happiness with zero suffering. Então, isso independe se você seja budista ou não, e isso não é importante. Todos, segundo Buda, têm essa semente de perfeição. E alguns podem pensar, bom, se eu não sou budista, eu não tenho. Não, isso não tem importância, porque absolutamente todos têm essa semente da perfeição e todos têm a natureza búdica. Muitas pessoas associam Buda com sendo budista, né, com o budismo, mas, na verdade, Buda quer dizer despertar, o desperto, que tem essa semente da perfeição. Então, budismo, na realidade, não é uma religião, é um estado de estar desperto para o seu potencial, que todos nós temos. Todos nós estamos totalmente despertos, todos temos a felicidade e todos queremos ter zero sofrimento. So this how I gain conviction in this, that everyone has zero perfection, was that when I meet with people, when I was studying in the monastery, some of my classmates who are very old, maybe like 10, 15 years older than us, and they struggle. And when I start teaching, among the students, some of the students, they are not really intelligent, and they take time to learn. And what they learn is very small. They don't learn the very sophisticated ones. And some they learn so well. So although I learned that everyone has seed perfection, but in real life, initially when I delved into teaching, I see the difference there. Some people learn so fast and so sophisticatedly, whereas others learn very less and take time. And Buddha nature is with everybody, but deep inside, conviction was not coming. And then over time, when I spend a little more time in giving teachings the speed of learning, the pace of learning of some of the people who are actually seen as not so intelligent, they picked up the pace of learning, and they become as good as what we call as the intelligent students. Then I was so convinced that the Buddha nature is for sure with everyone. Então, como que eu fiquei convencido que todos têm essa semente da perfeição? Eu, quando estava no monastério, conheci várias pessoas, tinham muitos colegas na minha turma que eram mais velhos do que eu, talvez uns 15 anos mais velhos, e depois, quando eu comecei a ensinar, eu percebi que havia alguns alunos que não eram tão inteligentes, que não conseguiam aprender muito, enquanto que outros iam muito, muito bem. E aí eu vi que algumas pessoas aprendiam de uma maneira rápida, de uma maneira mais sofisticada, e, no fundo, que todos tinham essa semente da perfeição, apesar de alguns aprenderem de uma maneira mais devagar. Mas, com o tempo,
Depois que eu passei mais tempo ensinando, eu percebi que muitos daqueles que não pareciam ser muito inteligentes, que aprendiam de uma maneira mais devagar, eles eram tão bons e aprenderam tanto quanto aqueles que eram mais inteligentes. E assim eu fiquei convencido que realmente todas as pessoas têm essa semente, todos. So this seed of perfection, the great 7th century Indian master, Acharya Dharmakirti, in his text, he said that the true nature of our mind, the true nature of mind is extremely pure. It's so pure, it is clear light. But why the clear light is not seen? Because that is mixed with the mud of the mental defilement. And the mental defilements can be removed. And the clear light is the true nature of your own mind. So he taught the distinction between what is the true nature of your mind, which is so pure Buddha nature, and the temporary nature, the mental defilements such as anger, attachment, fear, and so forth, which is said that they are adventitious. Whereas the true nature of the mind, the clear light is the true nature of your mind, and the mental defilements are adventitious, they are temporary, we can remove them. Então, um grande mestre indiano do século VII que falou que a verdadeira natureza da mente é pura, é a luz, a clara luz, e se pode perguntar, então, por que isso não pode ser visto? Porque há esses problemas mentais, que, na verdade, eles podem ser removidos, que é bem diferente de uma natureza búdica. Esses problemas mentais, que pode ser a raiva, o apego, o medo, e etc., são coisas temporárias que podem ser removidas. Por outro lado, essa luz pura é a nossa verdadeira natureza. So if there's a case, then we can think of the example of the gold, the Buddha nature, which is like a gold, and the mental defilements like the mud, the gold in the mud. And as long as the gold is mixed with the mud, although the nature of the gold is to glow, like the clear light, to glow, but it doesn't glow. When the gold doesn't glow, it doesn't mean that there's no gold there. And as the ordinary people like us, we say that, oh, this ordinary mud, we will throw this. But in the eyes of the gold experts, goldsmith, gold experts, no, don't throw this. This is very precious. There's a gold there. And how will they convince us that there's a gold there? We are like small children who see this is just like a mud. Whereas the goldsmith or the gold experts, they see that there's gold there. So how do they convince us that there's the gold there? Is by removing the mud. Remove the mud, and as the mud is removed more and more, the gold inside will become more and more clear, and then eventually it'll start to glow. So from this we come to know that everyone has the gold like Buddha nature, seed of perfection, and all these mental, why it is not visible within us is because of the mental defilements. Então, podemos usar como exemplo o ouro e a lama conduzindo esses problemas mentais, como o apego, etc. E se o ouro está misturado com a lama, ouro deveria brilhar, mas você não vê esse brilho do ouro porque está misturado na lama. Mas isso não significa que não haja ouro. Então, essa lama, a gente pode removê-la, podemos limpá-la. Essas pessoas que trabalham com o ouro, os joalheiros ou outras pessoas, eles sabem disso e eles falam, não joga essa lama fora, porque no meio dela tem ouro. É a mesma coisa com uma criança, que ela só consegue perceber a lama,
e não quem trabalha com ouro, que vê que junto com essa lama tem o ouro. Então, é muito fácil para eles perceberem que é só uma questão de remover a lama, que no meio disso e por baixo disso, você vai encontrar e vai perceber o ouro, que é uma coisa clara e que vai brilhar. É como todos nós temos esse ouro, que é a nossa natureza búdica, e aquilo que a gente pode remover são essas nossas questões mentais. So here we see now it should become very clear to our mind that, say, on the one hand, oh, I want happiness, I don't want suffering, something like external. I want happiness, I don't want suffering, I don't want COVID, I want happiness, something external. Now we are learning something internal, that remove the metal defilements and the gold will glow, that you get the maximum happiness, your fear will go away. So there are two things. One is external, how the ordinary people see as external, like the happiness to be given from outside and the pains to be removed from inside. So this is this impression, if you get it, it is like how the ordinary people see things. Whereas the people who are very matured, who are very, they say, the noble, wise, those people will, instead of looking at the outside, they will look inside, the gold and the mud. When the mud is there, your miseries are there. When the gold is not visible, complete, your happiness is not infinite. So they see them from inside, and the ordinary people like us see only the outside. So because of which, the Buddha said that the Buddha does not wash the negativities of the beings. Buddha does not remove the suffering of the beings like removing the thorns. Buddha does not do that. And Buddha does not wash the negativities of the beings. Know that the Buddha put some water and your negativity is washed away. No. And the Buddha will not transfer his spiritual realizations to you. So what does the Buddha do? Is Buddha will teach us that you have the Buddha nature. But this Buddha nature is not visible because of the mental defilements. Remove the mental defilements. How to remove the mental defilements? The Buddha teach, we have to apply it. So this is how the wise people, this is the approach of the wise people to minimize the suffering to zero and to maximize the happiness to infinity. Então, nós podemos ver e ter uma mente bastante clara. Todos queremos a felicidade, não queremos o sofrimento, mas perceber isso, vemos que isso é uma coisa externa, como, por exemplo, não querer o Covid, etc. Nós precisamos aprender o que acontece internamente, perceber que existe esse ouro, que esse ouro brilha, e que nos traz uma felicidade máxima. As coisas externas são coisas comuns, são como nós vemos as coisas. Quem tem uma sabedoria, olha internamente, vê que há o ouro e deixa de lado essa lama. Mesmo quando o ouro não é muito visível, que não se perceba muita felicidade. Como o Buda disse, você não deve ou não precisa ser negativo, não precisa começar a se livrar do sofrimento ou da tristeza. Ele não trouxe algo e colocou para você, para transformar você. E o que ele fez, na verdade, foi ensinar que nós temos essa natureza búdica, que mesmo não sendo visível, que elas podem estar obscurecidas por essas questões mentais, mas a maneira de fazer isso é de nós aplicarmos os seus ensinamentos e, dessa maneira, minimizar o sofrimento para zero e maximizar a nossa felicidade que seja infinita. Okay, so with this,
As I said earlier, the one who looks inside to see that the gold and the mud dish are mixed. And someone who looks outside, oh, there is this problem, my neighbor is not good, my families are not considerate, and it's as though like the whole world should be there to take care of you. And you are like the prince or the princess. Whole world should be taking care of you. So some people, they have this attitude. So this is unwise. These are known as the small children-like the beings. Because those people who look inside, they're wise. So the reality is that what is wise? What is unwise? Wise are the people who see things and who make things happen. Whereas unwise people look at things and they dream of something which never accomplish. For example, say, oh, my neighbor, how many such neighbors will come? You and your neighbors will never say it's never the case that one day all the neighbors will become, all the bodhisattvas will be your neighbors. It is impossible. So just as you are imperfect, the other person is also imperfect. And the other person is also wanting you to get away from being his neighbor. So we don't think of this. We only think about you from your side. So the problem is that when you think of this, they say, for example, your neighbor goes away. A second neighbor comes. Second neighbor maybe even more nasty. So you cannot really imagine that there will be a time when since that time onwards, all your neighbors are going to be bodhisattvas. It is impossible. So therefore, unwise people are those people who imagine that the world is perfect. One day the world should become perfect so that I'll be very happy. This is very unrealistic and very unwise. So wise people will know that the world at the time of Buddha, at the time of Jesus Christ, at the time of the Prophet Muhammad, the Ram and Guru Nanak, the world was imperfect. Still the world is imperfect. Is a reality. So this is what the wise people know. So the wise people will apply the message, advice given by the great teachers to look inside and fix it from inside. So this is the wise approach. So this reminds me of a great bodhisattva by the name Acharya, by the name Bodhisattva Shantideva. Bodhisattva Shantideva, in his text, he said one verse that one thinking of instead of covering the entire earth with a leather, just covering your 2 tiny feet with the 2 pieces of leather would suffice, covering the entire earth with the leather. This is so wise. So unwise people will think of covering the whole earth with the leather. You cannot get enough earth. You cannot get enough leather to cover the entire earth. Whereas you can get the 2 tiny leather to cover your 2 feet. That with this, you walk anywhere, that suffices covering the entire earth with the leather. And so this is wise approach. We should not forget it. Então, aquelas pessoas que olham para dentro conseguem ver o ouro mesmo quando misturado com a lama. As pessoas que só olham externamente podem olhar para os seus vizinhos e falar, puxa, eles não são muito bons, a família não é muito amiga, muito simpática, eles todos têm que me cuidar como se eu fosse um príncipe ou uma princesa. Essa não é uma atitude que é muito sábia. Quem olha para dentro, internamente, tem uma atitude sábia. E o que é ter uma atitude sábia? Ou o que é ter uma atitude que não é sábia? Então, a pessoa vê as coisas e
faz com que isso se torne que seja a felicidade. A pessoa que não é sábia é aquela pessoa que sonha e que nunca consegue realizar nada. Por exemplo, achar que todos os seus vizinhos são bodhisattvas, que isso é impossível, né? As pessoas são imperfeitas, você pode parar de ter relacionamento com uma ou com outra pessoa, mas se você olha para dentro, você percebe que o seu vizinho pode mudar, pode ser um outro vizinho que não é tão ruim quanto você achava que o outro era. E, a partir de então, você pode achar que todos então os seus vizinhos agora são bodhisattvas, mas isso não é possível. Quando e pensar, bom, quando o mundo for perfeito, eu vou ter total felicidade. Isso não é uma coisa realista, né? No tempo do Buda, ou de Jesus Cristo, ou de outros mestres, o mundo era imperfeito, essa é a realidade. Então, o que nós precisamos fazer é consertar as coisas internamente, olhar para dentro. E esse é a abordagem que devemos ter. Como disse o grande mestre Shantideva, num verso, ele falou o seguinte: em vez de queremos cobrir a terra toda com couro, é muito melhor nós cobrirmos 2 pedaços pequenos de couro e isso seria suficiente. É um pensamento bastante sábio, porque sabemos que é impossível conseguir couro suficiente para cobrir toda a terra. Mas se nós tivermos 2 pedaços pequenos de couro para colocar sobre os nossos pés, você pode andar em qualquer lugar. Essa é uma abordagem muito sábia, não se esqueçam disso. Okay. So with this, I'm sure that you will then say that, yes, I like to have this gold, pure gold come out to glow. And for this, how should I remove the mental defilement? This will be your question. Então, falando no ouro, como que podemos fazer com que esse ouro brilhe e que apareça? Como remover essas questões mentais como o medo, apego, etc.? Essa que deve ser a sua pergunta. So for this, let me just share with you my small experience, and then I will seek your advice. My experience was that when my cloth falls in the mud, I wash in the water, it becomes very clean. But whereas sometimes the clothes and also the plates, new plates that you buy, there are the labels, the tags there. You remove the tags, then there's glue there. I wash in the water, it doesn't go away. I tried so hard, it still doesn't go away. So why? Earlier with the mud goes away, but here when you remove the tag, the glue, it doesn't go away in the water. So what advice would you? Why this is not going away? While the mud goes away very easily with the mud water, but this glue doesn't go away with the mud with the water. Why? Why is it that? And how to fix this problem? What advice would you give? Então, vou falar um pouco da minha experiência. Por exemplo, a minha roupa, né? Se ela fica suja de barro, eu lavo com água, esfrego direitinho e essa lama vai embora. Mas se é uma roupa nova,
se tem novas etiquetas junto, né, grudadas nelas. Eu removo essa etiqueta, mas há uma cola. E essa cola eu tento lavar com água, esfrego bastante, mas essa cola não sai. E por quê? Por que que a lama sai facilmente e a cola não sai, mesmo eu esfregando? Por que que com a lama tranquilo é uma coisa fácil e a cola fica mais difícil? Por quê? E como consertar isso? Essa é uma pergunta. And I'm sure that you will give the answer that the mud and the glue, these are very different. Mud, both are stains, but the mud, the nature is that it can be washed easily with the water. But with the glue, it's very different. The stain is, the nature of the stain of the glue is very different from the nature of the stain of the water. So to remove this, we need to know what the stain is. We have to know the nature of the stain. Likewise, to remove the metal dirt, metal mud, metal defilement, so the gold will become gold inside us, become manifest, you have to know the nature of the metal defilements. Então, a sua pergunta, a sua resposta poderá ser, bom, o barro é bem diferente da cola. O barro, a sua natureza pode ser, tem uma natureza que pode ser lavada com a água. A cola tem uma natureza que é diferente, não pode ser lavada com a água, não consegue ser removida com a água. Então, para você remover alguma coisa, você precisa saber a natureza dessa coisa. É a mesma coisa com as impurezas mentais. Você precisa saber a natureza de cada impureza para conseguir removê-las. So therefore, it's very important to learn what's the nature of the mental defilements, which attracts all the miseries, your anxiety, stress, depression. All these are related to the mental defilements. And then why you are deprived of happiness, the ease, and so forth. Again, that the mental defilements are there, which stops you from experiencing the ultimate ease, ultimate happiness. So mental defilements are responsible. So what kind of mental defilements are there? We have to examine it. Examining it, we see that there are primarily two of them. Primary two, and these two will combine together to give rise to many more the kinds of mental defilements. Então, portanto, é muito importante aprender a natureza dessas impurezas mentais, o que tem o estresse, a depressão e outras coisas, tudo isso está relacionado com essas impurezas mentais. O que impede uma pessoa de sentir tranquilidade, felicidade, tudo isso está relacionado com essas impurezas mentais. Então, para examinar tudo isso, nós vemos que basicamente existem duas impurezas e que elas combinadas resultam em muitas outras. So, there are two main mental facts, the two main mental defilements. Number one is ignorance, and number two is self-centered attitude. The first one, ignorance, precisely, it is known as self-grasping ignorance, and the other one is known as self-centered attitude. Então, há duas principais impurezas mentais. A primeira, ignorância. A segunda é uma atitude autocentrada. Então, a primeira, a ignorância, é você se apegar em tudo, se autoapegar, né? E a segunda é ter essa atitude de ser supercentrado. So the ignorance, the first one, ignorance, how it creates problem in us. I'm sure many of you have your life experiences.
and the talking into deep and the deeper understanding, deeper into the philosophy and so forth, that will come later. But even on a very conventional world, in a conventional sense, ignorance, with ignorance, one can end up into so much a problem. For example, say one of my friends, I'm not a businessman. I'm not a businessman. And my friend, all the lifelong, has been into business. And he said that, Geshe-la, there must be some karmic, the pattern there, karmic pattern, where I always suffer in my business. And I said, what kind of the problem with the business? He said that I'm always being cheated by my business partners. I'm not a businessman. I told him that in which case, don't expect to do big businesses right in the beginning. Initially, start a small business, stay away from the partner. I told him, stay away from the partner. And initially, you see that the partner is so nice, and we will go from like say $100,000 to $10 million to $1 billion to $1 trillion, like this dreaming, this ignorance. And then my business partner, he'll get like what, half of the $1 trillion, and how I will get. These are all just illusion. How many people can really succeed in this? How can you trust other person? You have your own experience. The other person cheated on you. And so I said, initially, establish your business well. And stay away from the partners. And if you really want to have partners, tell yourself, are you okay if the partner cheats you again? If the answer is yes, I'm okay. My partner cheats me, it's still fine, I'm okay. Then you go with the partner, and if the partner doesn't cheat, is lucky. If cheats, still you are fine. So when it is not okay, stay away, be safe. This is what I told him. So in a way, this is how ignorance gives rise to even mundane problems. Mundane problems are attracted by ignorance. Então, falando sobre a ignorância, como que isso cria problema em nós, né? Então, eu tenho certeza que todos vocês já tiveram esse tipo de experiência, né? Falar sobre a sua compreensão profunda, nós vamos ver isso um pouco mais tarde. Mas vamos falar em termos de um mundo convencional, no sentido mais convencional, né? A ignorância pode trazer muitos problemas. Por exemplo, eu tenho um amigo que está nos negócios, né? Eu não sou um homem de negócios, né? E esse amigo meu falou, puxa, eu não sei se é uma questão kármica, se é uma questão pessoal, mas eu sempre sofro. Ele falou, mas eu perguntei para ele, mas qual é o seu problema? Por que você está assim preocupado e achando que talvez seja uma questão kármica, né? Ele falou, porque eu sou sempre passado para trás pelo meu parceiro, pelo meu sócio nos negócios. E eu falei, como eu não sou um homem de negócio, mas mesmo assim eu falei para ele, eu acho que você não pode já esperar desde o começo ter um super enorme negócio, super bem sucedido. Você deve ficar longe do seu sócio no começo, ir devagar, não querer já chegar a 100 bilhões ou 100 trilhões, e já, se o seu sócio também já está querendo fazer um negócio super grande, daí ficar com metade desse dinheiro, você deve começar uma coisa pequena, estabelecer desde o começo
com bases sólidas o seu negócio e ir acompanhando junto com o seu parceiro. Porque, dessa maneira, se você tiver tudo bem sólido e bem estabelecido, você vai conseguir superar, se o seu sócio começar a não ir muito bem ou querer passar a perna em você, fala, tudo bem, se afasta dele. Se ele for um bom sócio, você continua. Mas, no fundo, tudo isso é um problema mundano. Sometimes there's the English expression which says, ignorance is bliss. So if you're ignorant, then you don't know the problems, then you're blissful. You're blissful. Sometimes you get so much information, and then it makes you more anxiety. So better be ignorant. But this is a little naive. This little naive is not about ignorance is bliss. This is staying away from ignorance is bliss. Because when you get so much information, again, you create more ignorance, and that gives you more anxiety. It's not actually ignorance is bliss, it's less ignorance is bliss. Então, tem uma expressão que diz que ignorância é um êxtase, é uma alegria total ser ignorante. Mas não é uma questão de saber ou de não saber o problema. Quanto mais a gente sabe do problema, mais a gente pode ficar estressado, né? Mas isso é uma coisa muito ingênua, não é uma questão de ficar... na verdade, é uma questão da gente se afastar dessa ideia de que não saber das coisas é uma felicidade completa. É justo o contrário, porque quanto menos ignorância a gente tem, mais felicidade nós vamos ter, né? Então, se você tem mais informação e consegue ver quais são as questões, você daí fica com menos ansiedade. Então, menos ignorância é a felicidade completa. So, this is how ignorance gives rise to miseries. And ignorance, it has many layers. So as you know the subtler layers of ignorance, then you will know how to get away from the subtler layers of miseries. So once you remove the subtlest layer of the ignorance, you remove the subtlest layer of miseries. This is amazing. So this is the wisdom. Então, a ignorância leva a você se sentir miserável, ter problemas, né? E essa miséria, esse problema, tem várias camadas, né? Tem as camadas mais sutis dessa ignorância e você precisa conhecê-las para você conseguir se livrar das camadas mais sutis dessa miséria, dessa tristeza. Isso é uma coisa incrível, é uma grande sabedoria. And the second part is the selfishness. How being selfish can attract miseries. So this is, again, another thing which we can see on a very gross level. É a mesma coisa com o ser egoísta, autocentrado, né? E que isso atrai também os problemas, as misérias, as tristezas. E a gente pode ver que tudo isso é num nível muito grosseiro. With the selfishness, for example, let's say that this is something so evident in many cases. Say, one example, very simple example that I give, which we learn how to extrapolate it, extend it to other situations. Say in some very remote places, in the olden times, the people, the nomads in the nomadic areas, people survive on grazing the animals, and they have the huge land of common land.
and then they keep the animals for grazing there. And sometimes two villages, or two tribes, two groups, they fight over the grassland. Então, nessa questão de ser autocentrado, egoísta, a gente pode ter evidência disso em muitos casos. Por exemplo, tenho um exemplo que é bastante simples, mas que a gente pode extrapolar isso para várias outras situações. Antigamente, as pessoas eram nômades, né? E sobreviviam com animais pastando nas regiões, e geralmente eram enormes pedaços de terra. O que aconteceu? Aparece uma segunda tribo e essas duas tribos de nômades começam a brigar. Then what happened was that the people fight over the grassland. They fight, and one group A kills somebody from group B. Then group B, they consider that if we don't take revenge and kill somebody from group A, it is our weakness. This is a shame on us. So they will kill somebody in group B. And the group B will feel the same thing. So there it happens like a ripple effect, keeps killing each other. And like generation after generation after generation, always there is killing happening because one person is killed, and then that has a repercussion of the death of the remaining, like generation after generation, hundreds of people being killed. Então, essas duas tribos começam a brigar para querer esse pasto. Uma pessoa da primeira tribo acaba matando uma pessoa da segunda tribo. A segunda tribo quer rebater o grupo A para não mostrar que está fraco, para não ficar envergonhado, e acaba matando uma pessoa dessa outra tribo, e isso vai escalando, vai continuando, até eles começam a matar de uma tribo e da outra tribo, e isso pode durar gerações e mais gerações. Então, no fim das contas, o que acontece é que centenas de pessoas são mortas. So both sides, there is an element of selfishness. So this is our land, we want it. And others said, no, this is our land, so we want it. So we should be happy, we don't care about you. This is selfishness. So this selfishness ended up in these hundreds of people being killed after generation after generation after generation. And if a wise person who's more considerate, or with the wisdom, if somebody comes, okay, now thus far, say maybe it's, let's say, the third generation, So 3 people killed from your side, and 3 people killed from your side, and 2 people killed on the other side. Now it is your turn to kill the other person. The other side, one from the other side. Instead, if the person now, the third generation, okay, now there's no point in killing each other. If I kill the other side, others all this. So this will ripple effect will keep going, and we are going to lose. Okay, other side will lose. We will also lose continuously. We'll continue to lose our family members, hundreds of family members in the future. So one action can stop all these loss. It also stop the loss of the other side, loss of people from other side. So I will not kill the other side now. I'll give it a stop here, and because that we have lost more. So now I'll talk to the other person, and because that you have lost more, other person will be ready to listen to you. Other side, you talk to the other person, you say that so let's go for half rather than killing each other. Say in fact, person, 50 people lost. 50 people from your side losing 50 people, and losing the land, losing 50 people is more precious. 50 people, they are more precious than the piece of land, to be very honest. So these calculations do not happen because of ignorance and rooted to the selfishness that we want everything. So a wise person with more considerate mind, out of love,
for all the future generations, to save all the future generations from dying, the person, if he goes for the negotiation, finish, the problem is solved. So this problem, to solve this problem, to save all hundreds of lives in the future, your side, other side, it requires this sense of consideration, sense of love and affection, not to be selfish, half-half, and to be wise. So without being wise, being selfish, being ignorant, selfish, you are responsible actually responsible for the death of, losing the life of hundreds of your future generations. So ignorance and selfishness, these are extremely, extremely vicious in creating problems to us. These two are the two factors, nowhere outside. These two are inside us. So when we explore the nature of the mental defilements, these are the two things that we need to know. One is the self-grasping ignorance, and the other is the self-centered attitude, selfishness. Então, os dois lados têm essa mentalidade egoísta, é a minha terra, é isso que eu quero. Não é a nossa terra, né? Eu não estou nem aí com a outra tribo, centenas podem morrer dessa maneira, geração depois de mais geração, mas pode aparecer de repente uma pessoa que é mais, que considera mais as coisas, mais sábia, e pode vir, sei lá, na terceira geração, e essa pessoa começa a pensar, por que toda essa matança? Se do outro lado está perdendo, eu também estou perdendo, o nosso lado também está perdendo. E, principalmente, se o seu lado já perdeu mais, seria, digamos, a sua maneira de atacar o outro lado, você pode ter uma ação que pode interromper tudo isso. Você pode decidir, não, vamos parar por aqui, não queremos na nossa tribo perder mais ninguém, vamos entrar em conversa, vamos falar um com os outros para tentar chegar numa solução. E se o seu lado é aquele que perdeu mais, muito provavelmente o outro lado vai querer sentar e conversar. Podemos, então, chegar, vamos dividir metade para mim, metade para você, dessa maneira não vamos perder mais ninguém, não vamos perder todo o pedaço de terra, né? Principalmente não vamos perder mais pessoas, porque as pessoas é o que é mais precioso, né? Então, por causa de uma ignorância e de um egoísmo, de ser autocentrado, a gente pode querer tudo ou nada. Mas, quando aparece uma mente sábia, uma pessoa que pensa, que considera as coisas de uma maneira mais ampla, vê que não é necessário morrer mais ninguém, que é muito melhor resolver o problema e não haver mais matança. Então, não ser egoísta, resolver ficar metade com cada um, é uma maneira sábia, né, de lidar com as coisas. Então, essas impurezas mentais, a natureza dessas impurezas mentais, vem principalmente de duas coisas, dessa ignorância que tem esse apego a tudo e dessa atitude autocentrada egoísta. No sound. Sorry. Okay. Sorry. Okay. The anecdote that I shared with you is the same, can be extrapolated, extended to other situations of today's reality. For example, say Ukraine war, just annexing another land, is all out of greed, selfishness, and ignorance, not knowing the consequences.
And in the family, property fights among the siblings. Say in some cases, it's not just the siblings, it's that the grand uncle, great grand uncle fighting. Two brothers, many, 3 generations ahead. 2 brothers, 2 sisters fighting, still coming down. So that is so real even today. So this says, so they all related to somewhere there's a selfishness involved there. But it doesn't mean that somebody, except for 2 brothers or 2 sisters, one is extremely selfish and wants everything of the family to himself or herself. And if you are the one who is the less selfish, of course you have to share. It doesn't mean that, oh, I attended the Tibet House Brazil teaching, so this problem is because of selfishness, or maybe there's a selfishness, I have to give up everything. No, be very wise. It doesn't mean that you have to give up everything. So is a problem with the other side, selfishness is there. So now from your side, there should be wisdom. So it doesn't mean whenever there's a problem, it's 100% is your problem. No, it can be the other side also. So we should be very realistic. It doesn't mean that when we learn Dharma means that you give up everything. This is not the connotation. Oftentimes, I tell people that when you learn Buddhism, sometimes it happens. So some people, they come to me, some girls, some boys. Oh, Buddhism is so good. MT is amazing. Bodhicitta is very beautiful. They come and then they learn. And then initially when they come, they look so smart, they look so nice, so presentable. Then after coming to Buddhism, they started to, to not take care of your own health. They look so shabby. They cook the food and their dirty hands, they clean it and they clothe like this, so shabby. This is not Buddhism. This is not Buddhism. Buddhism is to change your mind, not to change your physical appearance. Somebody who's physically so presentable to physically so shabby, this is not Buddhism. Buddhism is somebody who's so shabby should be changed to mentally very smart. This is Buddhism. Let's not forget it. Então, isso esse exemplo que eu acabei de falar para vocês pode ser extrapolado para várias outras situações, para uma realidade de hoje em dia, né? Isso tudo é uma questão de ganância, de ser egoísta e de ignorância, não saber, não perceber quais serão as consequências, né? A mesma coisa a gente ouve sempre briga por questões de propriedade em família, que às vezes é do terceira geração anterior, ainda tem hoje em dia 2 irmãos ou 2 irmãs brigando por algo que vem de várias outras gerações, e são coisas bem reais de hoje em dia, né? Mas tudo isso é esse envolvimento com o egoísmo, com o autocentrado, né? Por exemplo, se tem 2 irmãos brigando, um é super egoísta, quer tudo para ele ou para ela, né? E enquanto que o outro ou a outra está mais aberta, gostaria de compartilhar as coisas, que também tem uma maneira muito sábia, que não é você se livrar de tudo, então pode ficar com tudo. Não, pode haver também um fundo de egoísmo aí, né? Se uma pessoa quer tudo, isso é um problema dessa outra pessoa. Do seu lado deve haver uma sabedoria. Então, não é 100% para um lado, os 100% do outro, não é que é 100% o seu problema ou o problema da outra pessoa. E algumas pessoas que estão aprendendo, estão entrando no budismo,
chegam até mim para conversar e falam: ah, o budismo é uma coisa tão boa, essa coisa da vacuidade, do bodhicitta, é tudo tão lindo, e as pessoas se apresentam bem arrumadas, bem cuidadas e com saúde. E depois de um certo tempo que começam no budismo, começam a não tomar mais muito cuidado com a saúde, começam a se aparência meio desguedelhada, mal cuidada, a roupa meio amassada, meio feio. Isso não é o budismo. O budismo é uma questão de mudar a sua mente, não de mudar a sua aparência física. A mente sua pode estar desarrumada, descuidada, mas a maneira inteligente e a maneira sábia é de você transformar a sua mente. So, so next is then how to remove this self-grasping ignorance and how the self-centered attitude. For this, we need to introduce the counterforce. This is very important. We should be very realistic. If you are in dark, you want to read a book, don't pray, Buddha, Lord Jesus Christ, please remove the darkness. Don't pray like this. Instead, light a candle. If you pray like this, Buddha, Jesus Christ, please remove the darkness. If you pray like this, Jesus Christ and Buddha, if they are close by you, they'll be very unhappy. What a hopeless student, what a hopeless disciple, what a hopeless follower. But if you light a candle, they will be very happy. This is a very smart lady, smart, my very smart follower, they'll be very happy. So we should be very realistic. You should apply the counterforce, not just keep praying. Praying has its own power, but say there are some things which we have to pray to solve the problem. There are some things we have to ignite the wisdom to solve the problem. There are sometimes we have to ignite the compassion to solve the problems. There are different solutions to solve the different problems. For these two, selfishness and self-grasping ignorance, the solutions are not the prayers. Solutions are you should be kind, you should be wise, wisdom and a kindness. These two are the solutions. Então, para remover a sua ignorância, o seu autocentrado, o seu egoísmo, precisa ser de uma maneira bem realista. Não é uma questão de você rezar para o Buda, para Jesus Cristo e pedir, por favor, remova essa escuridão, essa ignorância, etc. Não é isso. Você pode acender uma vela, por exemplo, e pedir para o Buda. Isso é uma maneira mais realista. O importante é você aplicar os ensinamentos, né? A oração tem poder, sim, mas não é a única coisa e não é só isso que é importante, porque não vai resolver todos os problemas. O que pode resolver é ter compaixão e ver quais as soluções para resolver os diferentes problemas. Então, talvez duas soluções para remover a ignorância e o egoísmo, ser autocentrado, seria ser gentil e ser sábio. Okay, I'll stop here for today. Now we have another 13 minutes. So I'd like to invite questions. Então, eu vou parar por aqui, temos ainda alguns minutos e eu estou pronto para responder as suas perguntas. Vocês podem escrever no chat que eu traduzo para o Geshe. Raise your hands if you have questions. Ou você pode levantar a mão se você tiver uma pergunta e nós abriremos o microfone.
Raise hands if you have a question. Okay, Alguém? Carminha. Oi, hello, Geshe-la. Hello. Hello. Por que é tão difícil a pessoa aceitar o processo de mudança e efetivamente mudar? Essa que é a minha pergunta. Okay. So, Geshe-la, I would like to know, why is it difficult for a person to change, to accept the process of change, and also to change, in fact? Okay. To change is not easy, number one. Number one, to change is not easy. And say to change means, that, for example, let's say that I'm sitting very comfortably on the seat here. And if suddenly somebody says that, no, you have to change the seat, right? You change the seat. If it's easy to move, then okay, I will change. But if you have to change the seat, your seat is in the third building. you have to climb it. Or the third building on the 10th floor. Then you will feel the uneasiness. So with this, I don't want to change the seat. Sorry, I will not change. For example, in the aeroplane or on the train. On the aeroplane, if some seats are like, say, 2A, and they say somebody from 48A, which is like 48, you have to go down, 48 rows down. If the person says that, please change my seat. I'm to 48A, so can I come to occupy the 2A seat, which means you have to go down 48 rows. Whereas if somebody says that my seat is 4A, you are in 2A, would you mind changing it? Where 4A, that's easy, you can change it because it's just 2 rows behind. But if 48 rows behind, then you will say, no, I don't want to change. So to change, when you think of the change, you have to exert energy. So you have the unease there. Nobody wants unease. Therefore, they don't want to change. Now, what is your question? Do you want to know how to bring the change? Or you want to simply know why they are not changing? If they are not changing, it's because of the unease that they are feeling. If your question is, what should we do to bring change? Who doesn't want to change? What should we do to bring change there? This is this could be your next question. I don't know whether you asked this question. You did not ask this question. Então, mudança não é fácil. Esse é o primeiro ponto. Mudança significa, por exemplo, eu estou aqui sentado confortavelmente nesse lugar e chega alguém e fala, você precisa mudar o seu lugar de sentar. É fácil de mudar? Bom, se for fácil, ok, eu mudo. Mas se a pessoa falar, você vai ter que mudar para um outro lugar que fica a 3 prédios de distância, lá no 10º andar, você vai se sentir um pouco, né, desconfortável. Eu não quero me mudar para lá, é muito longe, muito complicado. A mesma coisa num avião. O seu assento é 2A. Tem uma outra pessoa que entra, cujo assento é 48A, que é lá, tem que atravessar todo o corredor e ir lá para o fundo do avião. E essa pessoa fala, dá para você mudar o meu assento para eu sentar aqui no 2A? Eu não quero andar lá para o fim do corredor. Bom, aí é mais difícil, né? Agora, se o seu assento é 4A e você vê que tem o 2A vago, são só 2 fileiras para trás, pouca coisa. Você pode mudar? É mais fácil daí, né? Não é tanto trabalho. O que acontece é que a mudança, para isso, sempre precisa de você gastar uma certa energia. E se é uma coisa mais
complicada, mais demorada, ninguém quer fazer muito isso, né? Então, pode ser como mudar? Sua pergunta pode ser como mudar? Por que eu não estou querendo me mudar? Por que eu tenho esse sentimento de desconforto, né? E o que devo mudar? O que se deve mudar, né? Uma coisa mais geral. Se a pessoa não quer mudar. Então, eu não sei bem se essa é a sua pergunta. Geshe-la, I think there is another question here in the chat. So when you mentioned the analogy of mud with the mental defilements, the glue would be like our habitual patterns that make these defilements more stronger? Okay. So basically, glue is just a metaphor that... Eu usei... Sorry. Okay, the glue is just the metaphor given. That the mud and the glue, these two are different. These two are, they have different natures. Likewise, metal stain, the different natures. So because of this, we have to know the nature of the defilement. So likewise, to remove the metal defilement, we have to know the nature of the metal defilement. Just for this matter, it's not that the glue is more tough and the mud is less tough. This is not the nature are different. We have to know the nature. Likewise, to say, oh, it is my mental problem, so I have to remove the mental problem. All my mental defilements will be removed. No, it'll never go like this. It'll never go like this. We have to know the mental defilement and apply the remedies. So knowing the mental defilements, this is very important. Knowing the nature of the mental defilements is very important, just as knowing the nature of the glue, nature of the stain, that it is not ordinary mud, it is a glue. So it requires a different antidotes. That is the example that I'm giving. Então, eu usei a cola como uma metáfora. E a cola e a lama têm naturezas diferentes. Então, a mesma coisa para você entender a natureza dos venenos mentais, você também precisa entender a natureza, você tem que entender a natureza delas. Não é que a cola tem uma natureza que é mais dura, mais difícil de remover, e nem que a lama tem uma natureza que torna mais fácil a sua remoção. Não, o que você precisa é entender, conhecer a natureza de cada um para poder aplicar a solução certa para remover. E aí aplicar os remédios necessários de acordo com a natureza de cada um. Então, é muito importante conhecer a natureza dos venenos mentais, etc. Conhecer a natureza da cola, a natureza de uma mancha, que não necessariamente é a mesma natureza da lama. São, para cada uma, aí você vai ter que aplicar antídotos diferentes. Helena, nós temos mais uma pergunta aqui. Ok. Nós vamos encerrando as perguntas por causa do horário, Okay. mas é a pergunta do Edson Maciel. Ok. É assim: agradeço imensamente os ensinamentos. Pequenos problemas têm solução mais rápida. Problemas maiores podem levar a vida toda para solucionar? So, Geshe-la, there is one more question, and it will be the last question because we are with time. And the question is from Edison, and he asks, there are some small problems. It's a question. With small problems, the solutions will be faster, quicker. And with bigger problems, would we have to deal with it for our whole life? Would it take much longer? Okay, this is a very realistic
thing. For example, say the problem of not having water in one family, problem of not having water in the whole city. Not having water in the one family, you can just buy water from the shop. That's easy. Problem of not having water in the whole city, just buying water from the shop, you cannot sustain it. You have to build you have to build a dam. You have to build a dam, or you have to spend a lot of money, and it'll take a lot of time. Building a dam sometimes takes 20 years. Buying water, 10-liter water, will take only 5 minutes. Building a dam for the whole city will take 20, 30 years. So problems, they vary. Some problems can be solved, smaller problems can be solved within a short span of time. And some problems will take time. Some problems can really take like, say, 5 years, 10 years, 30 years, and so forth. And also, sometimes, even though the problem is big, but if the person is extremely intelligent and so kind, problem can be solved very easily. Because it's a matter of, usually it's a matter of, you have to convince other person. Other person will be convinced. Other person will be convinced when you are very smart and when you have an extremely good heart. It is like the mother and the child. Mother gives everything to the child because of the tremendous love. When the other person feels this love, the person will help you solve the problem very easily. So this is also the case. Então, isso é uma questão que é bastante realista, né? Por exemplo, o problema, uma família que não tem água, ou toda uma cidade que não tem água. Se uma família não tem água, é muito simples, vai na loja e compra um pouco de água. Agora, se toda uma cidade não tem água, não dá para ir para uma loja e comprar água, né? Você precisa construir uma represa, isso requer muito dinheiro, demora muito tempo. Então, para você comprar água, isso é 5 minutos, mas para você preparar toda uma represa com toda a infraestrutura pode demorar anos, 20 anos, né? Então, às vezes pode ter um problema que precisa de um tempo muito curto para ser resolvido, ou um problema que pode levar 5, 10, 30 anos para ser resolvido. Então, algumas vezes, pode-se ter um problema muito grande, mas usando a inteligência, se a pessoa tem a bondade, isso pode ser resolvido facilmente, né? Então, convencer uma outra pessoa, você pode usar a inteligência, um coração bom. É a mesma coisa a relação entre mãe e um filho. O filho e a mãe faz tudo por esse filho com muito amor, né? E esse filho sente o amor da mãe e consegue, assim, resolver as coisas muito facilmente. Então, chegamos... Opa, deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta aqui. São agradecimentos. So, Geshe-la, I would like to say, Karinche, thank you for your great compassion, your kindness to the opening the doors of these precious teachings. Wish you long life, Geshe-la. Thank you so much. Thank you, Mr. Jigmela, and the Annapurna, and the beautiful translation of Helena. Thank you so much, and all the participants. Thank you. Thank you. See you again next time.